Olá, concursandos, e aí? Estamos aí para mais um tutorial. Hoje nós vamos dar prosseguimento, né, ao nosso tutorial. Vamos falar sobre a Lei 12.846, que dispõe sobre a responsabilização à administração civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, nós vamos começar aqui pela lei federal, começando aqui dentro da administração pública, né, da Constituição, né, que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos seus poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios sempre da legalidade, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, dando seguimento, nós vamos adentrar aqui no Código de Processo Civil, o que ele vai definir ali, o que são pessoas jurídicas. Então, nós fizemos dessas duas partes, assim. Primeiro definimos o que é pessoa jurídica e depois o que seriam os atos contra a administração pública, que seriam os atos ilícitos, né? Então, vamos lá. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Então, no artigo 41, ele vai falar o que são as pessoas jurídicas de direito público interno. No artigo 42, que são pessoas jurídicas de direito público externo. O 43, sobre as pessoas jurídicas de direito público interno, esclarecendo aqui que o artigo 43, eles falam que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis, vai estar ligado aqui, ó, responsáveis por todos seus agentes que nessa qualidade cause danos a terceiro, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver por parte desse culpa ou dolo. Ou seja, um agente, né, o que é mais comum, um motorista de uma viatura pública, ele vem a colidir com uma outra viatura e cause um dano, e vier causar, infelizmente, a morte de alguém, né, a família dessa pessoa que faleceu vai entrar direto com a ação civil contra o ente público, né? E aí o ente público, ele vai, de um processo interno, ele vai verificar se houve dolo ou culpa de seu agente e fazer uma ação de regresso, tá? E aqui as pessoas jurídicas de direito privado, ele vai falando quais são as pessoas jurídicas de direito privado, né? São as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e os empreendimentos de economia solidária. E aqui, o artigo 927 do Código Civil, ele vai falar todo aquele por ato lícito, ou melhor, todo aquele por ato ilícito, né? O ato ilícito, ele vai estar definido aqui no artigo 186 e 187 do Código Civil. Causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos específicos em lei. Então, a lei, ela vai dizer quais são os casos que ela vai responder, se houve culpa ou não, quais são os casos que vai responder. Fora isso, o ente público, né, se não tiver na lei, o ente público, ele irá argumentar em sua defesa o nexo de causalidade. Ele vai falar que aquela situação não houve, né, a correlação entre o ato ilícito, o dano causado, né, na situação aqui. Nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ok? Então, vamos prosseguindo aqui. A Lei 12.843,
ela fica dividido em capítulos. É uma lei pequena, né, mas de grande importância para o direito público, né? E ao longo vocês irão verificar. Tem as disposições gerais ao capítulo 1. No capítulo 2, ela vai falar quais são os atos lesivos da administração pública, seja ela nacional ou estrangeira. Aqui a questão aqui da responsabilização administrativa. No capítulo 4 vai falar dos processos administrativos e sua responsabilização. Isso aqui é o seguinte, é uma lei especial, então o rito, né, vai ser um rito especial, vai se usar o que está definido na lei. O que não tiver definido se o que tiver definido na lei não for o suficiente, subsidiariamente será utilizado o Código de Processo Civil. Mas entre um conflito entre o Código de Processo Civil e a lei, vai prevalecer a lei, porque a lei especial ela vigora sobre a lei geral, tá? A não ser que seja inconstitucional um artigo seja julgado a inconstitucionalidade de determinado artigo, aí é uma outra questão. O capítulo 4 vai falar sobre o acordo de leniência, que é uma novidade, né, no direito brasileiro. Depois vem falando sobre a responsabilização judicial e depois vem as disposições finais. Essa legislação está aqui em nosso conteúdo programático, né? Então ela acaba, de certa forma, estando ligada, como eu falei em outra aula, né, a Lei 8429, e depois também ela vai implicar aqui no nosso Código de Ética, né? E vamos aqui agora, a importância da gente ter conhecimento, como eu tinha dito, né? Ela está interligada a essa lei 8429, e também a gente vai verificar aqui que tem algumas coisas aqui no Código de Ética que vai falar, vai estar também interligada. Então, essa lei ela tem como objetivo de resguardar o interesse público. Então, já no caput já diz: dispõe sobre a responsabilização administrativa civil de pessoas jurídicas. Nós já vimos anteriormente que seriam pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a administração pública, seja nacional ou estrangeiras. E ela aqui está já definida aqui no artigo 1º. É uma lei curta, né? Então vale a pena vocês terem conhecimento dela, né? Não é nada, é um pontinho na prova, já antecipa aí a classificação, já tem uma melhor colocação. Então, o parágrafo único, ele diz: aplica-se o dispositivo nesta lei sociedades empresariais e as sociedades simples, personificadas ou não, independente da forma de organização ou modelo societário, bem como quaisquer fundações, que nós vimos ali, tá lá, a fundação está tudo definido no Código Civil, associações ou entidades da sociedade estrangeira. A matéria do Código Civil não é objeto de estudo para o nosso concurso aqui, mas para técnico judiciário, o analista judiciário é objeto sim, né? Que tem um sede, filial, representação no território brasileiro, constituída de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Que seria constituída de fato? Vamos lá. Ela não estando legalizada, mas se ela tiver legalizada, é de direito.
aqui no artigo 2º, ela diz: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente no âmbito da administração civil pelos atos lesivos praticados nesta lei, né? Então, como nós vimos aqui, assim, como vimos aqui, ó, estaria aqui no parágrafo único que haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Então, é uma questão objetiva na forma da lei. Então, os casos específicos em lei. Então, esta lei, ela trouxe para si esse parágrafo único. Então, quando ela fala lá da questão objetiva, ela está se referindo a isso aqui. Aqui a responsabilidade da pessoa, a responsabilização da pessoa jurídica não é a responsabilidade individual dos dirigentes, tá? Então, os dirigentes também vão responder pelo ato praticado pela empresa, tá? Eu falo empresa, mas na verdade da pessoa jurídica, né? Então, como nós vimos lá no artigo 40, 41, 42, que tem aquelas definições. Quando eu estava falando em outros vídeos, nós vamos pular, porque a intenção aqui é só fazer um tutorial de forma de ajudar vocês na leitura da lei, né? Não chega a ser uma aula sobre todo o assunto, não dá a gente não tem tempo para isso, tá? Mas é importante vocês fazerem a leitura, como eu disse, ela já tem, essa é uma lei pequena de 31 artigos, né? E aí vamos falando aqui dos atos principais. No capítulo 2, nós temos os atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, né? Constitui ato lesivo à administração nacional ou estrangeira para fins dessa lei, ou seja, o que essa lei vai definir? Todos aqueles atos praticados pelas pessoas jurídicas mencionados no artigo 1º, o parágrafo único do artigo 1º, que atente contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública, está lá no artigo 37, ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Então, quais são os atos praticados? Vai definir aqui, ó. Prometer, oferecer ou dar direto ou indiretamente. Comprovadamente, financiar, custear, praticar ou qualquer outro modo subvencionar a prática de atos ilícitos. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular, né? Ou seja, tem que estar bem claro, né? Tem que estar comprovado. Se não tiver comprovado, não há como fazer essa, digamos assim, essa punição, né? Continuando aqui as definições. Aí ele vai falar, no tocante às licitações e contrato, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação de qualquer outro expediente de caráter competitivo, de procedimento licitatório, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato, procedimento ilícito, e assim vai, obter vantagem. Ah, mas a empresa praticou um ato que não está aqui. A lei é taxativa. Se não está aqui, então não vai se enquadrar nessa lei, vai se enquadrar em outra lei, tá? Quando ela fala assim, sempre, toda e qualquer lei, quando ela vai definir, né? Então
Se não tiver nessa definição da lei, vai se enquadrar em outra situação. Se não tiver nenhuma outra situação, então não há como haver uma punição. Aqui são as ações, ó: fraudar, criar, obter, manipular, dificultar. Aí aqui, parágrafo 1º, ele vai dizer o que é uma administração pública. Considera-se a administração pública estrangeira órgãos e entidades estatais de representações diplomáticas no país estrangeiro. De país estrangeiro, né? Uma embaixada, um consulado. Inclusive no âmbito de agências reguladoras, de órgãos de fiscalizações e sistemas controlados. Para efeito dessa lei, equipara-se a administração pública estrangeira às organizações públicas internacionais. O que são agentes públicos estrangeiros? Está aqui: considera-se agente público estrangeiro, para fim dessa lei, quem ainda transitoriamente ou sem remuneração exerça cargo, emprego ou função pública. Seria um adido, né? Um adido cultural, um adido militar, um diplomata. Aqui no capítulo 3 vai falar sobre a responsabilização administrativa. Na esfera administrativa serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelo ato lesivo previsto na lei as seguintes sanções. Quais são as sanções aplicáveis nessa lei? Vai somente essa. Ah, pode botar uma outra? Não. Eu entendo que não, porque a lei ela já vai definindo, né? São as regras. Então a multa diz até 1/10% a 20% do faturamento bruto. Ou seja, se a empresa foi apurado, né? Cometeu um ato ilícito e o juiz está julgando no mês de novembro de 2026, por exemplo, né? Ele vai considerar o exercício do ano de 2025, tá? Então ele está falando aqui, o bruto do último exercício anterior à instrução do processo. Perdão, deixa eu só fazer uma correção. Se o ato foi praticado no mês de janeiro, ele vai considerar, e o processo começou agora em janeiro mesmo, vai considerar o ano anterior, 2025. Excluído, ou seja, o faturamento bruto excluído os tributos, no qual nunca será inferior à vantagem oferida. Então vai pegar todo o faturamento da empresa, vai fazer os pagamentos dos tributos e dali vai tirar o valor. Vamos aqui, a aplicação das sanções previstas nesse artigo não exclui qualquer hipótese das obrigações de reparação do dano integral, tá? Ou seja, ele vai pagar a multa, mas também ele vai ter que reparar o dano, tá? Isso aqui tem que... Vamos lá. Será levado, quando o juiz for fazer a aplicação, o agente público for fazer a aplicação da multa, né? O órgão regulamento que vai regular, ele vai falar assim, ó: serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração, as vantagens oferidas ou pretendidas pelo infrator, ainda que não tenha sido concluída, né? Por exemplo, o camarada queria um determinado valor, então ali vai levar em consideração também isso para aplicar a pena. A consumação ou não da infração. Se ela foi consumada, a pena vai ser um pouco maior do que uma infração que não foi consumada. Tá? A situação econômica do infrator, né? Às vezes é uma empresa de pequeno porte, né? Se eu aplicar uma multa de 100 mil para uma empresa de pequeno porte,
é diferente você aplicar a pena de 100 mil para uma empresa de grande porte. Então o juiz vai ter que ser proporcional, de modo que essa multa ela tem um efeito pedagógico, tá? Aqui no processo administrativo de responsabilização, aí vai falando, é a lei especial que eu tinha falado anteriormente, né? Então, primeiro vai se observar estas regras aqui e subsidiariamente será observada a regra do Código de Processo Civil. Artigo 9º, compete à CGU, com a Controladoria Geral da União, fazer o processo e o julgamento dos atos ilícitos nessa lei. Então, quem é que vai fazer todo o processo? É a Controladoria da União, praticado contra a administração pública estrangeira. Então, ela vai apurar, vai fazer a apuração desses fatos. O processo administrativo para apuração e responsabilização de pessoas jurídicas será conduzido por uma comissão designada pela autoridade e composta por 2 ou mais funcionários. Então, geralmente são 3 funcionários, né? Para ter um voto divergente, se for o caso, né? O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial ou equivalente, a pedido da comissão que se refere, poderá requerer as medidas judiciais necessárias. Então, aqui o ente público, por exemplo, se for o Estado, seria a Procuradoria do Estado. Se for o município, seria a Procuradoria do Município, né? Então, cada ente público ele tem sua representação. A comissão poderá propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo da investigação. E aqui tem um prazo para que seja concluído esse processo, 180 dias. Vamos pulando aqui. A instauração do processo administrativo específico para a representação do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nessa lei. Tá? Já pode ir aplicando logo. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito será inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública. Ou seja, foi aplicada a multa e essa pessoa jurídica ela não pagou, ela vai ser inscrita na dívida pública, né? Então, quando ela for fazer algum contrato com o Estado, ou com o Estado, com o ente público, ela tem que apresentar as certidões. Estando com essa inscrição na dívida ativa, ela não pode. E também, além de estar com essa inscrição, o procurador ele vai acionar na justiça, né, para a cobrança ela se torna um título executivo. Aqui vamos falar do acordo de leniência. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar o acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática do ato previsto em lei, que colabora efetivamente com a investigação do processo. Geralmente a autoridade ela delega esse poder para outrem. Pessoa jurídica que admita a sua participação e coopere plenamente com a investigação do processo administrativo
comparecendo em comparecendo sob suas dispensas, sempre solicitado todos os atos processuais até o encerramento. Então, vai ser verificada essa situação. Essa questão aqui, ó, a cooperação, ou seja, a pessoa jurídica ela vai mandar seu representante, né, ela tiver que pagar hospedagem, transporte, essas coisas, a pessoa jurídica que vai custear isso, não é o poder administrativo que vai fazer, ou a administração pública que vai fazer isso. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente os danos. Ou seja, eles fazem um acordo e fica por isso mesmo. Não, vai ter que fazer o reparo dos danos. Uma das questões interessantes é a questão lá de Mariana, quando a barragem caiu. Né? Só para vocês terem uma ideia. Né? Geralmente vocês acham assim, acordo de leniência, aí vem a lava-jato na cabeça, né? Que sempre se fala. O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade e colaboração do resultado. Vamos pular aqui. Aqui no artigo, no parágrafo 10º, ele fala, lembra que aqui no artigo 16, ele fala a autoridade máxima de cada órgão ou entidade celebrará o acordo de leniência. Então, da República seria o presidente, né? Na parte administrativa. Dentro da unidade federativa seria o governador. E aqui no artigo 16, a lei já define, perdão, no parágrafo 16, perdão, parágrafo 10. A Controladoria Geral da União é o órgão competente para celebrar o acordo de leniência no âmbito do Poder Executivo, bem como nos demais casos praticados contra a administração pública e estrangeira. Então, dependendo da unidade federativa, ela vai falar quem será o responsável, né, para celebrar esses acordos no município e na unidade federativa, nos estados, né? Na questão aqui da responsabilização judicial, na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a responsabilização judicial. Então, vai responder por dois processos, um administrativo e outro judicial. E as disposições finais, né? Fica criado no âmbito do Poder um cadastro, aí fica criado um cadastro nacional de empresas punidas, o CENEP. Então, sempre quando houver uma licitação, são exigidas certidões, e essa será uma das certidões das empresas que foram punidas. Ok? E essa punição, esse nome ele ficará impedido de contratar durante um certo período. Depois ela vai sair dali. Então é isso que nós temos por hoje, né? Continue a estudar esse final de semana e esses próximos dias que está chegando. O grande dia da prova. É importante vocês se dedicarem, tá? E manterem-se ligados. Torço por vocês, boa sorte e fique com Deus.